A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuí, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você, meu querido e amado irmão e irmã, que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço a você, meu amado e querido irmão, que se inscreveu neste canal, que nos ajudou nessa missão honrosa de divulgar a palavra de Deus. Saiba que mais feliz do que eu está Deus com a sua atitude de dar valor à palavra de Deus. Amém? E você, querido? Eu sei que por muitas vezes as pessoas não se inscrevem porque diz que vai tomar muito espaço no seu celular. Quero dizer para você, querido, se inscreva nesse canal, amado. É importante você fazer isso para nos ajudar na divulgação da palavra, pois o que fazemos aqui é lermos a palavra de Deus e fazermos alguns comentários em cima dela. Amém? Nada fora da palavra, tá? Então, quando você se inscreve, você ajuda a espalhar. O YouTube entende que isso é algo importante e entrega para mais algumas pessoas. Amém? Então faça isso, não deixe de se inscrever, se inscreva, dê o seu like, ative os sininhos da notificação, né? E acima de tudo, meu irmão, compartilhe, porque quem compartilha a palavra de Deus pratica um ato de amor. Amados, nós estamos aí na leitura do livro de Atos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. No capítulo 10, nós vamos falar do centurião Cornélio. Amém? Capítulo 10 de livro de Atos. E havia em Cesareia um varão de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fitando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois de seus criados e a um piedoso soldado do que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E quanto ele o preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, lotado pelas, apontado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e
Em segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio para a porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? Eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e quem tem bom testemunho de todas as nações dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros? Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum, esta hora orando em minha casa a hora nona. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, a quem tem sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse,
não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele e por ele Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnífica a Deus. Respondendo então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus amados, apresentamos a palavra de Deus a mim e a você, e mais uma história maravilhosa da operação, do trabalhar do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Gostaria de lembrar-lhes, meus amados, que o centurião Cornélio tinha sobre sua mão 100 homens, 100 soldados. E veja bem, meus amados, os mesmos soldados ali, queridos, romanos, foi que crucificaram a Cristo, foram os soldados romanos, meus amados. Mas Deus espalha sua misericórdia a todos. E quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos Pedro sendo chamado e para que fizesse a obra do Senhor, conforme a vontade do Senhor, ele ouvindo a palavra de Deus, ele não discute, ele não coloca empecilhos, ele faz a obra como o Senhor lhe ordenara. Veja bem, meus amados, e não faz acepção de pessoas. Quando ele tem essa visão, querido, de um lençol que descia do céu, eu quero esclarecer um pouco desse assunto aqui com os irmãos. Quando a gente vai para o livro lá de Levíticos 11, a gente encontra lá uma lista de animais puros e impuros que Deus manda o povo se abster de alguns animais. E aí Pedro ele tem uma visão que esses animais descem com um lençol e Deus diz para ele, ó, mata e come. E ele diz, Senhor, jamais comi tal coisa comum, em algumas traduções está imunda. Mas ele não estava entendendo porque talvez, até o momento, ele estava pensando como um religioso. Mas quando ele começa a sentir a presença, quando ele começa a entender a vontade de Deus, ele percebe que a tal visão não estava falando de alimentos, mas estava falando que a misericórdia do Senhor alcança a todos quantos quiserem. Naquela época, tanto incircuncisos como circuncisos haviam recebido, eles ainda estavam digerindo, eles ainda estavam entendendo o que Jesus havia feito. Porque Jesus não veio só para o povo de Israel, para a nação de Israel, mas ele veio para salvar o mundo que estava perdido.
E agora eles começam a compreender que esse sacrifício, ele se espalhou por toda a terra, que nada poderia impedir o sangue derramado de Cristo alcançar as pessoas em todos os lugares do mundo, indiferente independente de culturas, independente de credos, o sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade, por todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Veja bem, meu amado, é muito comum hoje a pessoa que se converte, sai de uma determinada seita ou de uma determinada religião que por ela se entendeu que estava num caminho errado, e ela se torna um cristão, se batiza nas águas, passa a conhecer Jesus, e de repente, em vez disso trazer uma mudança, há um processo na vida dela que está acontecendo, porque muitas vezes essa pessoa agora passa por aqueles que antes eram seus amigos e os ignoram porque ela não pertence mais àquela seita, àquela religião que ela frequentava. E você que está me ouvindo, meu amado irmão, quero dizer para você, não é assim que Jesus trabalha. Bem pelo contrário, amado. Quando a gente sai de uma denominação, quando a gente sai de uma seita ou de uma religião, querido, aquelas pessoas que lá ficaram, Jesus também as ama. E assim como alcançou eu e alcançou a você, Jesus pode alcançar aquelas vidas. Muitos ignoram aqueles que saíram da sua denominação, da sua igreja, sabe, da sua religião, ignoram como se Deus não amasse aquela vida, ou como se ela fosse melhor por ter saído de lá ou por ter entrado em outra denominação. Fique sabendo, meu amado, a Bíblia nos ensina que devemos buscar a paz com todos, queridos, né? E o amor, e o perdão, a misericórdia, porque senão ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Enquanto não entendemos em nosso coração que o amor de Cristo, ele se espalhou por toda a terra, por toda a humanidade. Se Jesus voltar, nós ficamos, querido. Eu posso falar bonito, eu posso pregar bonito, eu posso cantar bonito, eu posso ter uma posição dentro da igreja, eu posso ser doutor, eu posso ter teologia, eu posso fazer milhares de coisas. Mas se eu não entender o amor de Cristo pela humanidade, Jesus volta e eu fico. Do que vale a pena ser indiferente com as pessoas? Ah, mas aquele irmãozinho canta desafinado, aquele lá não sabe pregar, aquele lá não sabe ler. Jesus ama ele, meu irmão. Jesus o ama. E você tem que orar para que Deus, a cada dia, venha abençoar a vida do teu próximo, que a cada dia venha abençoar a vida do teu irmão. Aqueles que crucificaram a Cristo, soldados romanos, também foram alcançados pela misericórdia de Deus. Aquele que recebe a Cristo como Senhor, aquele que ouve a voz de Deus, é recebido por Deus. Então, hoje, querido, eu deixo um recadinho para você, para mim e para você. Se encontrares alguém na rua que um dia já foi irmão na fé de alguma forma, em vez de você atravessar a rua, ou se você estiver do outro lado, atravesse para o lado dele, lhe dê um abraço, diga que Jesus também o ama
e que você o ama em Cristo Jesus, querido. Não pode haver dissensões nas igrejas. Ah, porque eu sou desta, porque eu sou da Assembleia, porque o outro é adventista, porque o outro é isso, porque o outro é da igreja tal, porque o outro é da Mais de Cristo, porque o outro é da Universal. E aí ninguém se fala, ninguém se entende, porque são de denominações diferentes, e porque o outro é católico, e porque, queridos, se isso não mudar dentro do nosso coração, Jesus volta e nós ficamos. Precisamos compreender que Jesus morreu por toda a humanidade. E você que se sente, meu amado, discriminado, você que tem se sentido excluso, você que tem se sentindo aí, né, dividido, abandonado, eu quero dizer para você, não importa, meu irmão, Jesus te ama, ele morreu por você. Ele morreu por ti, ele morreu por mim, Jesus te ama. Sendo você de uma denominação ou de outra, sabendo você pregar, orar ou não, Jesus te ama. Não deixa que as coisas desse mundo entristeça teu coração, mas seja feliz, porque Jesus te ama. Amém? Eu vou parar por aqui e nós vamos fazer a oração da fé. Amém, queridos e amados irmãos. Nós agora vamos fazer a oração da fé. Mas antes de orar, querido, eu convido você, isso mesmo, você que está aí nos ouvindo, para fazer seus pedidos de oração, para, se você não quiser, querido, colocar nome, não coloque, não precisa, tá? Mas não deixe de fazer seu pedido. Só coloca lá assim, ó, eu peço oração por isto, eu peço oração por aquilo. E nós vamos estar orando, querido. A intenção aqui não é aglomerar números de pessoas ou nomes, mas a gente orar juntos a Deus para que Deus venha derramar da sua misericórdia e nos alcançar. Amém? Há pedidos de oração e nós vamos orar por esses pedidos. Você faça lá os seus pedidos, que seja para você, seja para seu parente, seu vizinho, né? Para que Deus venha operar um milagre, né? Estou vendo aqui um pedido, né, que foi feito, né, para o Lucas, né? Existem vários Lucas, ele tá enfermo, né? E nós vamos orar pela vida dele, querido. Deus há de operar um milagre. Filho da Bruna. Amém. É isso aí, meus amados, tá? Eles colocaram o nome, a gente pode citar, mas se você não quiser, não precisa, tá? A gente ora igual, amém? E nós vamos fazer agora a oração da fé. Querido Deus maravilhoso, eterno e glorioso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos achegamos à tua santa presença, Senhor, com o nosso coração cheio de alegria, Pai. Pois cada dia que lemos a tua palavra, cada dia, Senhor, que falamos contigo, Senhor, sentimos sermos carregados da presença do Espírito Santo. As nossas energias se carregam, as nossas energias se renovam, nossas forças se renovam, Senhor. E quanto mais lemos a tua palavra, quanto mais sentimos a tua presença, Senhor, mais o desânimo vai embora, mais fortalecido nos somos, Senhor. Por isso, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado porque tua misericórdia alcançou a todos, assim como diz a tua palavra. Oro pela vida de cada irmão, Senhor, neste dia, Senhor. E te peço que, em nome de Jesus, nos perdoe, meu Deus. Perdoa-me, Senhor, perdoa a mim, perdoa meus irmãos, Pai,
que por muitas vezes, Senhor, pecamos contra Ti, Pai, mesmo sem perceber, ou em pensamentos, ou em palavras, ou em momentos de raiva, ou em atitudes. Se é algo que te fizemos que te desagradou, Senhor, que a tua misericórdia nos alcance e que tu venha nos perdoar, meu Deus. Pois, meu Pai, às vezes as dificuldades, às vezes as lutas da vida, Senhor, dão uma certa fraqueza no servo, no teu servo, na tua serva, Senhor. E acabamos, Senhor, por pecar contra ti, Senhor. Então, nos perdoa, que a tua misericórdia nos alcance. Entrego, meu Deus, em tuas mãos, Senhor, a vida do Lucas, Pai. Entrego, Senhor, cada pedido de oração feito neste canal. Muitos, Senhor, estão enfermos. Muitos estão com uma doença que muitas vezes pela medicina, Senhor, não há cura. Mas bem sabemos, meu Deus, que através dos teus servos, Pai, com o teu poder, Senhor, curastes, libertastes e continuas curando e libertando, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que tu venhas visitar essas pessoas que se encontram enfermas neste momento. Não importa, meu Deus, o grau da enfermidade, Senhor. Se é dita pelo médico que é incurável ou não, se é uma simples dor, ou uma dor que essa pessoa não consegue conviver mais. Eu te peço, visita esta pessoa agora, Senhor. E que do teu alto e sublime trono tu venha derramar cura neste dia, nesta hora, sobre essa vida. Em nome de Jesus. Eu peço a você, meu irmão, nesse momento da oração aqui, eu senti que se você, querido, Deus quer curar. Você coloca a sua mão aí, querido. Se puder, no local da enfermidade, se não, coloque sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Deus quer curar alguém. Pai, em nome de Jesus, segundo a tua palavra, Senhor, segundo o que tu colocaste no meu coração, teu servo, tua serva, Senhor, está colocando as mãos sobre a enfermidade. Pai amado e Pai querido, não sou eu quem cura, Senhor. Não sou eu, Senhor, que faz o milagre. Não sou eu quem dá ordem, Senhor, mas tu, ó meu Deus, é quem determina a cura, Pai. Que essa pessoa, Senhor, seja alcançada pelo milagre da cura neste momento. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu clamo a ti também, Senhor, por aqueles que se encontram depressivos, aqueles que têm problema de ansiedade, Senhor, aqueles que têm que tomar remédios fortíssimos, que sejam alcançados pelo teu amor e pelo milagre da cura. Em nome de Jesus. Pai Santo, louvado é teu santo nome, Senhor. Clamo a ti nesse momento, por essa pessoa que está entristecida dentro do seu ministério, dentro da tua casa. Levanta ela, Senhor, dá força a ela, dá força ao pai de família, dá força a essa mãe, dá força a essas pessoas que estão se sentindo fracas, essas pessoas que estão se sentindo oprimidas, perseguidas. Fortalece elas, Senhor, na tua santa presença. E pela tua palavra, Senhor, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos todo o maligno. Repreendemos todo o trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, toda a ação do inimigo sobre a vida dessas pessoas, desses jovens, pensamento suicida,
pensamento de morte, tudo que o inimigo tem tentado sobre essas vidas, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Faça isso, querido. Faça o seu pedido de oração. Queridos, em alguns momentos, vocês na oração, vocês vão ver que eu peço para você colocar a mão, é quando Deus toca no meu coração. Nem sempre eu faço isso, tá? Eu só faço quando eu sinto de Deus. E, querido, o milagre depende também da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, precisamos ter fé. Quando Jesus curava, ele dizia: vai, porque a tua fé te salvou. Então você use da sua fé, o exercício da fé, querido. Coloca a mão sobre a cabeça, sobre o coração ou no local da enfermidade. Eu creio, querido, que Deus já operou um milagre na vida de alguém neste dia. Tenho certeza disso. Não tenho sombra de dúvida. Amém? E é isso aí. Lembrando, meus amados e queridos irmãos, que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.